Olá, tudo bem, alunos? A aula de hoje vai ser sobre o HTP e o Bender, testes que estamos utilizando para o nosso estágio em psicodiagnóstico. Eu percebi que o HTP é, para a maioria de vocês, mais familiar. Já é um teste que vocês tiveram contato, já tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho e entender sobre aplicação e interpretação. Então eu vou dedicar esse nosso vídeo a pensar um pouco mais como interpretar o Bender. Então vocês lembram que o Bender é aquele teste que eu mandei um vídeo para vocês há 15 dias atrás sobre como aplicar. E eu quero dedicar então o nosso vídeo de hoje para ter uma ideia de como a gente interpreta a produção do paciente a respeito desse teste. Vocês entenderam já que o Bender é um teste que tem múltiplas possibilidades de interpretação e aplicação, e a gente vai usar uma alternativa de interpretação mais qualitativa, que valoriza um pouco mais os aspectos subjetivos do paciente. Basicamente, o Bender vai investigar como o paciente lida com a agressividade, com a afetividade, com a relação entre a diferença dos sexos, como vai se relacionar com a capacidade ou não de lidar com os impulsos, com a frustração, tá bem? Como o paciente lida com as figuras primordiais de pai e mãe. Então isso vai aparecer no Bender e vai ajudar vocês a terem mais material, terem mais elementos para corroborar a hipótese que vocês vão desenvolver ou estão desenvolvendo no estágio de psicodiagnóstico. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma das figuras e o que ela busca medir. A primeira figura que a gente apresenta no Bender é a figura A. É essa aqui, do círculo e do losango. Essa figura, ela vai medir como o paciente lida com a diferença dos sexos, o masculino e o feminino. Qual é o grau de congruência que ele tem entre o papel do homem e da mulher nas relações, como isso se representa na sua vida emocional, como ele percebe as relações de gênero, a heterossexualidade, como ele percebe, a conflitiva ou a harmonia entre o homem e a mulher no seu mundo representativo. Então, se ele vai fazer mais afastado, mais próximo, vai fazer um desenho maior, o outro menor, a gente vai ver isso na produção dele. Na figura 1, essa linha de pontinhos, a gente vai poder perceber como o nosso paciente se relaciona com a agressividade e com a tensão, a atitude frente à regularidade, à sistematização, a relação com as regras e fundamentos, com as regras e regulamentos, como ele lida com a disciplina, como ele lida com as ordens, tá bem? A figura 2, que é essas linhas de pontinhos, de bolinhas, ela vai medir um pouco mais como é para o paciente a questão das relações interpessoais, como a pessoa se dispõe às ordens que vêm dos outros, como a pessoa se percebe ou percebe as relações entre os outros, entre as pessoas, ela e o mundo, Como ela percebe as relações humanas. Se essas linhas se dão com muita angulação, a gente está falando de muita afetividade. Se tem pouca angulação, pouca afetividade, tá bem? Temos a figura 3, que vai avaliar, que vai medir a agressividade também e a autoafirmação. Então mostra a relação das pessoas com seus impulsos mais instintivos. Mostra a expressão emocional, ou regressão, ou depressão, ou falta de controle. Então como é que ela vai dispor esse desenho? Vai falar se ela está mais inibida, se ela está mais expansiva e como ela lida com isso. A figura 4
é um quadrado e um semicírculo, vai trabalhar a relação fusional do paciente, a sua oralidade, a interação entre os sexos, o desejo de união com a figura materna, a integração do racional com o emocional, a incongruência ou não da vida emocional e a valorização de determinado gênero em detrimento do outro, né? Então se valoriza mais esse desenho, valoriza mais a mulher, se valoriza mais esse, valoriza mais o homem, se eles estão mais juntos, mais separados. Figura 5, vejam bem a figura 5, vai também avaliar os vínculos orais mais infantis, vai avaliar a relação com a sensualidade genital, a dependência e o símbolo fálico aqui, né, como é que lida com o símbolo fálico, vai verificar a atitude do paciente frente à identificação sexual básica, né? Então, se esse traço é mais expressivo, é uma valorização maior do feminino. Se esse semicírculo é mais expressivo, valorização maior do feminino. Se isso gira e fecha, né, uma depressão, a gente tem uma dificuldade com a frustração, tá bem? A figura 6, essas ondinhas que se cruzam, vai medir os afetos, os impulsos e as emoções mais primitivas, vai medir a relação do sujeito com a sua primitividade, né? Conforme o tamanho das curvas e como elas se cruzam. Então, se é muito ondulado, a gente está falando de uma pessoa com funcionamento mais afetivo. Se está muito agudo, um funcionamento mais hostil, mais agressivo, né? Vai pegar mais essa parte mais primitiva da vida instintual. A figura 7, vocês veem, vai dar uma resposta a respeito do como esse paciente percebe as relações homossexuais. Como ele percebe, ou como é vivido nele a questão da agressão, da destruição, das relações entre os homens, entre as figuras masculinas, pai, irmão, relação entre autoridade. Aparecem também problemas de superego e conflitos com rivalidade, com a representação de figuras fálicas, né? Então aqui a gente vai ver mais um universo entre os homens, entre as figuras de autoridade, a questão mais da homossexualidade, a questão mais referente às conflitivas de rival, de competição, tá? Como ele vai colocar essas duas figuras juntas. E a figura 8, que é a última figura, vai avalizar também implicações também de ordem sexual, onde vai entrar em jogo a analidade e genitalidade, a questão de poder, relação da pessoa com o masculino, com o mundo fálico, o mundo da competição, conflitos homossexuais aqui também, questões masturbatórias também vão aparentar aqui. O conflito com o feminino também pode aparecer na dificuldade de desenhar o losango, né? Então esse losango representa algo do feminino, né? Então se a pessoa está com dificuldade de organizar esse losango, tem uma dificuldade com o feminino. Então, essas figuras, dentro dessa leitura, ela vai oferecer para vocês, claro, né? Nada é tão exato assim, como eu disse, é uma interpretação mais qualitativa, mas ela vai oferecer subsídios, né? Para vocês também conseguirem reforçar ou dialogar com outros elementos, com outros resultados do processo psicodiagnóstico. Além disso, existe uma outra forma de observar e recolher resultado desses dados, referente à rotação dos desenhos. Então, se
Se existe uma rotação muito grande, a gente pode estar falando de psicose e dificuldade no aprendizado. Se existe muita sobreposição de um desenho com o outro, questões de insegurança, de dúvida, muita distorção, né? A gente pode estar falando de dificuldades em formular categorias ou em realizar tarefas que exigem um pouco mais de abstração. A falta de fechamento nas figuras pode falar de ansiedade, de excitação, de hesitação, de insegurança, né? Muita expansão nos desenhos, então é um controle emocional insuficiente, muita impulsividade. E se o tamanho dos desenhos é muito reduzido, insegurança, retraimento, sentimento de inquietação. Então eu vou pedir para vocês que possam, né? Que vocês mesmos possam, quem aplicou o teste para o paciente, que possa pelo menos me relatar o resultado de uma lâmina, né? Para ver o que vocês conseguiram subtrair da testagem. Senão vocês podem aplicar esse teste em um conhecido, nem que for uma ou duas figuras, né? Ou em vocês mesmos e depois fazer uma análise do que sai. Então acho que essa é interessante, né? Essa é interessante para avaliar, tentem desenhar vocês, né? Para avaliar como é que vocês estão relativo a... E depois vão ver a resposta, ou apliquem num familiar, num amigo, né? Peçam para desenhar isso. E acho que essa aqui também é interessante, né? Vai medir como a pessoa lida, percebe as relações, a hierarquia, a vida afetiva, né? Então vocês mesmos podem desenhar uma ou outra e ver como é que se sai, ou pedir para um conhecido fazer a reprodução desse desenho, tá? Façam isso e depois me mandem o resultado de um desenho, só fazendo uma breve colocação do que aparece nessa experiência, tá bem? Então quem já apresentou para algum paciente, me manda uma foto do desenho do paciente e uma breve perspectiva de você sobre aquele desenho, ou peçam para um familiar, para um conhecido fazer 2 desses que eu mostrei para vocês, né? Peçam para fazer essa reprodução, acho que vocês conseguem o desenho na internet, bota lá, né, desenhos, figuras do Bender, ou essas mesmo que eu mostrei para vocês podem apresentar assim, 1 ou 2, e peçam para alguém desenhar e vocês depois tentam fazer uma análise do que aparece ali, tá certo? Vamos lá então, um abraço.